Meu nome é Marlene, tenho 47 anos e por 15 anos trabalhei como empregada doméstica na casa da família Mendonça, em um bairro nobre de São Paulo. Nunca imaginei que minha vida mudaria completamente por causa de uma descoberta que me gelou o sangue e me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre as pessoas para quem trabalhava. Era setembro de 2024, quando tudo começou. Eu estava há tanto tempo naquela casa que já me sentia quase como parte da família. O doutor Roberto Mendonça era advogado, sua esposa Carmen trabalhava como arquiteta e eles tinham 2 filhos, Gabriel, de 16 anos, e Sofia, de 12. Eu cuidava de tudo: limpeza, comida, organização da casa e até mesmo ficava com as crianças quando os pais viajavam a trabalho. A casa era enorme, com 3 andares, piscina, jardim impecável, e eu tinha meu próprio quarto no térreo, nos fundos da propriedade. Era um cômodo simples, mas confortável, com banheiro privativo, uma pequena televisão e tudo o que eu precisava. Durante todos esses anos, aquele era meu refúgio após dias longos e cansativos de trabalho. Dr. Roberto sempre foi muito gentil comigo. Me pagava bem, dava presentes no Natal e aniversário e sempre dizia que eu era parte da família. Dona Carmen era mais reservada, mas nunca foi desrespeitosa. As crianças me adoravam, especialmente Sofia, que sempre corria para me abraçar quando chegava da escola. Tudo parecia perfeito demais, e eu me sentia sortuda por ter encontrado uma família tão boa para trabalhar. Mas às vezes, principalmente à noite, eu tinha uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Inicialmente, pensei que fosse apenas paranoia da minha parte. Afinal, trabalhar em uma casa tão grande às vezes dava uma sensação de solidão e desconforto. No início de setembro, Dr. Roberto me chamou para uma conversa em seu escritório. Ele disse que a empresa dele estava implementando um novo sistema de segurança na casa, com câmeras mais modernas e eficientes. Explicou que seria apenas nas áreas comuns, sala, cozinha, corredores, área externa, para proteger a família e os funcionários. Disse que eu não precisava me preocupar, que era apenas uma questão de segurança. Na época, achei estranho, porque a casa já tinha um sistema de alarme muito bom, mas não questionei. Dr. Roberto sempre foi muito cuidadoso com segurança, e eu respeitava isso. Ele me mostrou onde as câmeras seriam instaladas e garantiu que minha privacidade seria respeitada. Nenhuma câmera seria colocada no meu quarto ou banheiro. Durante 2 semanas, técnicos entraram e saíram da casa instalando equipamentos. Eu continuei minha rotina normal. Acordava às 6 horas, preparava café da manhã para toda a família, organizava a casa, fazia compras, preparava almoço e jantar e cuidava de todas as necessidades da família. À noite, me recolhia ao meu quarto para descansar e assistir televisão. Mas algo mudou depois que o sistema foi instalado. Dr. Roberto começou a fazer comentários estranhos sobre coisas que eu havia feito no meu quarto. Um dia ele disse: "Marlene, vi que você ficou até tarde assistindo novela ontem, deve estar cansada." Outro dia comentou: "Você estava conversando ao telefone com sua irmã até bem tarde, não é?" No início, pensei que ele apenas estava deduzindo essas coisas. Afinal, ele podia ouvir a televisão ou minhas conversas se estivessem muito altas. Mas comecei a me sentir desconfortável. Era como se ele soubesse exatamente o que eu fazia na minha intimidade, nos meus momentos de descanso. Dona Carmen também começou a agir de forma estranha. Às vezes, ela fazia comentários sobre as roupas que eu usava para dormir, ou sobre hábitos que eu tinha certeza de que fazia apenas no meu quarto. Uma vez ela disse: "Marlene, você deveria dormir mais cedo, fica muito tempo mexendo no celular na cama." Como ela podia saber disso? As crianças não mudaram o comportamento, mas eu notei que Dr. Roberto às vezes fazia perguntas específicas demais sobre minha rotina pessoal. Ele sabia que horas eu ia dormir, que programas eu assistia, até mesmo quando eu tomava banho mais tarde da conta. Dizia que era apenas preocupação paternal, já que eu era como uma segunda mãe para as crianças. Minha desconfiança cresceu quando, em uma tarde de quinta-feira, eu estava no meu quarto trocando de roupa após um dia particularmente cansativo de faxina.
Havia limpado a casa inteira de cima a baixo, lavado roupas, passado ferro e preparado um jantar especial porque doutor Roberto tinha convidados importantes vindo à noite. Enquanto tirava o uniforme suado, senti aquela sensação estranha novamente, como se alguém estivesse me observando. Olhei pela janela, mas não havia ninguém no jardim. Olhei para a porta, mas estava fechada. Mesmo assim, a sensação persistia. Era um arrepio na nuca, uma intuição que me dizia que algo não estava certo. Naquela noite, durante o jantar com os convidados, ouvi doutor Roberto contando para seus amigos sobre o novo sistema de segurança. Ele falava com orgulho sobre como as câmeras eram de última geração e como poderia monitorar toda a propriedade através do celular. Um dos convidados perguntou se as câmeras gravavam áudio também, e Dr. Roberto riu dizendo que sim, qualidade de cinema. Mais tarde, quando estava servindo o café, escutei um dos amigos dele comentar: Roberto, você sempre foi muito detalhista. Esse controle todo sobre a casa é impressionante. Dr. Roberto respondeu: é importante saber tudo o que acontece sob o meu teto. Não deixo nada passar despercebido. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça a noite inteira. Tudo o que acontece sob meu teto. Será que isso incluía meu quarto? Ele havia prometido que minha privacidade seria respeitada, mas e se estivesse mentindo? Na sexta-feira seguinte, decidi fazer um teste. Fiquei no meu quarto e disse em voz alta, como se estivesse falando sozinha: ai, que dor nas costas. Acho que vou ter que faltar no trabalho segunda-feira para ir ao médico. Era mentira. Eu estava bem, mas queria ver se Dr. Roberto mencionaria algo sobre isso. No sábado de manhã, antes mesmo de eu comentar qualquer coisa sobre não estar me sentindo bem, Dr. Roberto chegou até mim na cozinha e disse: Marlene, se você está com dor nas costas, posso indicar um fisioterapeuta muito bom. Não precisa faltar trabalho, ele atende à noite também. Meu coração disparou. Como ele podia saber sobre a dor nas costas se eu só havia falado isso sozinha no meu quarto? Tentei disfarçar minha surpresa e agradeci a sugestão, mas por dentro estava em pânico. Havia apenas duas explicações possíveis. Ou Dr. Roberto tinha algum tipo de dom sobrenatural, ou ele estava me espionando através de câmeras ou microfones escondidos no meu quarto. Durante todo o final de semana, fiquei observando cada detalhe da casa, procurando por pistas. Notei que Dr. Roberto passava muito tempo no escritório dele, sempre com a porta fechada, mexendo no computador. Às vezes eu ouvia ele falando baixinho, como se estivesse assistindo alguma coisa ou conversando com alguém pelo telefone. Dona Carmen também estava agindo de forma ainda mais estranha. Ela fazia comentários específicos sobre coisas que eu fazia no meu tempo livre, como se tivesse assistido um filme da minha vida. Uma vez ela disse: Marlene, você tem o hábito de conversar sozinha antes de dormir. Isso é normal. Minha avó também fazia. Como ela podia saber que eu conversava sozinha? No domingo à noite, enquanto estava deitada na cama tentando entender o que estava acontecendo, uma memória me veio à mente. Algumas semanas antes da instalação das câmeras, Dr. Roberto havia pedido para eu sair do quarto durante uma manhã inteira, porque precisava verificar a fiação elétrica do meu cômodo. Na época, achei normal, mas agora começava a fazer sentido. Ele havia tido acesso total ao meu quarto por horas. Tempo suficiente para instalar câmeras ou microfones escondidos. A realização me deixou com náusea. Será que durante todos esses meses ele estava me vigiando na minha intimidade? Será que me viu tomando banho, trocando de roupa, dormindo? A ideia era tão perturbadora que mal consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada, imaginando onde poderiam estar escondidas as câmeras. Poderiam estar dentro do ventilador de teto, atrás do espelho, dentro da televisão, ou até mesmo em objetos decorativos que eu nem havia notado que eram novos. Na segunda-feira de manhã, decidi que precisava descobrir a verdade de uma vez por todas. Não podia continuar vivendo com essa angústia e paranoia. Se Dr. Roberto realmente estivesse me espionando, eu tinha o direito de saber. Mais do que isso, eu tinha o direito de me proteger e tomar as medidas necessárias.
Mas como descobrir sem que eles percebessem que eu estava desconfiada? Se eu confrontasse Dr. Roberto diretamente e ele negasse, eu nunca teria certeza. E se fosse verdade, ele poderia simplesmente remover as câmeras e fingir que nunca existiram. Eu precisava de provas concretas antes de fazer qualquer movimento. Durante toda a segunda-feira, fingi que tudo estava normal. Fiz meu trabalho como sempre. Conversei normalmente com a família, mas por dentro estava arquitetando um plano para descobrir a verdade. Observei cada canto do meu quarto com olhos diferentes, procurando por qualquer coisa que parecesse fora do lugar. À tarde, quando todos saíram de casa, Dr. Roberto para o escritório, Dona Carmen para uma reunião e as crianças para a escola, aproveitei para examinar meu quarto com mais atenção. Olhei atrás de quadros, embaixo de móveis, dentro de gavetas, mas não encontrei nada óbvio. As câmeras modernas, eu sabia, podiam ser minúsculas e muito bem escondidas. Poderiam estar disfarçadas como parafusos, botões ou até mesmo integradas em objetos do dia a dia. Dr. Roberto era advogado e tinha dinheiro suficiente para comprar equipamentos de espionagem de última geração. Enquanto vasculhava o quarto, minha mente voltou para todas as vezes que Dr. Roberto havia feito comentários específicos sobre minha vida privada. Não eram apenas coincidências. Ele sabia detalhes demais, coisas que só poderia saber se estivesse me observando diretamente. A realização de que eu poderia ter sido violada na minha privacidade por meses me deixou com uma mistura de raiva, nojo e medo. Se fosse verdade, Dr. Roberto não era o homem gentil e respeitoso que eu pensava conhecer. Ele era um predador que havia abusado da confiança que eu depositava nele. Naquela terça-feira, acordei às 4h30 da manhã com o coração disparado. Não conseguia mais fingir que estava tudo normal. A sensação de estar sendo vigiada tinha se tornado insuportável. Decidi que era hora de agir, mas precisava ser inteligente sobre isso. Se Dr. Roberto realmente estava me espionando, eu não poderia deixar que ele percebesse que eu sabia. Durante o café da manhã, observei Dr. Roberto com atenção redobrada. Ele estava no celular, como sempre, mas desta vez notei algo diferente. De vez em quando ele sorria para a tela de uma forma estranha, como se estivesse vendo algo divertido. Quando me aproximei para servir mais café, ele rapidamente fechou o que estava vendo e guardou o telefone. "Obrigado, Marlene. Como você dormiu? Parecia um pouco agitada ontem à noite", ele disse com um sorriso que agora me pareceu sinistro. Meu sangue gelou. Como ele poderia saber se eu estava agitada durante a noite? Respondi que estava bem, mas por dentro, minha mente estava em ebulição. Aquilo foi a confirmação que eu precisava. Ele definitivamente estava me vigiando. Depois que toda a família saiu, comecei minha investigação de verdade. Primeiro, pesquisei na internet sobre câmeras espiã modernas. Descobri que elas podiam ser incrivelmente pequenas, do tamanho de uma moeda, disfarçadas como objetos comuns ou até mesmo integradas em eletrônicos existentes. Algumas tinham visão noturna, zoom, e podiam transmitir vídeo em tempo real para celulares ou computadores. Armada com esse conhecimento, voltei ao meu quarto e comecei uma busca metodológica. Desta vez, não procurei apenas com os olhos, mas também com as mãos, sentindo cada superfície, cada objeto, cada canto que pudesse esconder um dispositivo. Comecei pelo ventilador de teto. Subi em uma cadeira e examinei cada pá, cada parafuso, cada fenda. No centro do ventilador, onde ficava o motor, havia uma pequena grade decorativa que eu nunca tinha notado antes. Era perfeitamente posicionada para ter uma visão completa do quarto. Tentei removê-la, mas estava muito bem fixada. Continuei minha busca pela televisão. Era um modelo mais antigo, mas quando olhei atrás dela, notei que havia cabos extras que não me lembrava de ter visto antes. Um cabo fino e preto que ia direto para uma pequena caixa preta grudada na parede, quase invisível por trás do móvel da TV. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela caixa definitivamente não estava lá quando me mudei para o quarto há anos. Tentei removê-la, mas ela estava colada com uma substância muito forte.
Quando olhei mais de perto, vi um pequeno orifício na frente, exatamente do tamanho de uma lente de câmera. Mas isso foi só o começo. Continuando minha investigação, encontrei mais dispositivos. No espelho do banheiro, havia uma pequena imperfeição no vidro que, olhando de perto, parecia ser um furo minúsculo. No relógio digital da mesa de cabeceira, notei que havia uma pequena lente quase invisível ao lado do display. O mais perturbador foi quando descobri que o detector de fumaça no teto também havia sido modificado. Havia componentes extras que não faziam parte de um detector comum. E quando analisei o suporte onde ficava o sabonete no banheiro, percebi que ele tinha sido trocado por um modelo com pequenos furos que poderiam facilmente esconder microfones. Em menos de 2 horas, identifiquei pelo menos 6 dispositivos de vigilância diferentes no meu quarto e banheiro. 6. Dr. Roberto havia transformado meu espaço privado em um verdadeiro estúdio de filmagem. Eu estava sendo observada de todos os ângulos, 24 horas por dia. A descoberta me deixou fisicamente doente. Corri para o banheiro e vomitei, pensando em todas as vezes que me troquei, tomei banho, dormi, chorei, conversei ao telefone com minha família. Tudo havia sido gravado. Tudo havia sido visto por Dr. Roberto. Mas a náusea rapidamente se transformou em raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes. 15 anos de trabalho honesto, de dedicação, de tratá-lo com respeito, e ele me retribuía violando minha privacidade da forma mais nojenta possível. Forcei-me a me acalmar e pensar racionalmente. Eu precisava de provas mais concretas antes de confrontá-lo ou tomar qualquer atitude legal. Até agora, eu apenas suspeitava que aqueles dispositivos eram câmeras. Precisava ter certeza absoluta. Lembrei-me de que meu sobrinho Guilherme trabalhava com tecnologia e poderia me ajudar. Mandei uma mensagem discreta para ele, perguntando se poderia vir me visitar no meu dia de folga, que era quinta-feira. Disse que precisava de ajuda com um problema técnico, mas não entrei em detalhes. Durante o resto da terça e toda a quarta-feira, tive que fingir normalidade enquanto sabia que cada movimento meu estava sendo gravado. Era uma tortura psicológica. Evitei ao máximo ficar no meu quarto, e quando precisava estar lá, me comportava de forma robótica, tentando não fazer nada que pudesse parecer suspeito. Dr. Roberto continuou fazendo seus comentários estranhos. Na quarta-feira de manhã, ele disse: "Marlene, você parece tensa. Está tudo bem? Vi que você não dormiu muito bem ontem." Como ele poderia saber sobre meu sono se não estivesse me vigiando? Dona Carmen também fez uma observação perturbadora. "Marlene, você mudou seu shampoo? Notei um cheiro diferente." Como ela poderia saber sobre meu shampoo se não tivesse informações sobre minha rotina no banheiro? Na quinta-feira, meu dia de folga, Guilherme chegou por volta das 10 horas. Ele tinha 28 anos, era técnico em eletrônicos e sempre foi muito esperto com tecnologia. Quando mostrei para ele os dispositivos que havia encontrado, sua expressão ficou sombria. "Tia Marlene, isso aqui é muito sério", ele disse enquanto examinava a caixa preta atrás da TV. "Isso é definitivamente um sistema de vigilância profissional. Veja, esta aqui é uma microcâmera com transmissão wireless, e essa no detector de fumaça tem visão noturna." Ele trouxe alguns equipamentos e começou a fazer testes mais detalhados. Descobriu que o sistema era ainda mais sofisticado do que eu imaginava. As câmeras não apenas gravavam, elas transmitiam imagens em tempo real para um receptor, provavelmente no escritório de Dr. Roberto. "Tia, tem mais uma coisa", Guilherme disse com a voz séria. "Este sistema aqui tem áudio também. Eles podem ouvir tudo que você fala, tudo que acontece neste quarto." A revelação foi como um soco no estômago. Não era apenas minha privacidade visual que havia sido violada. Eles também haviam escutado todas as minhas conversas telefônicas com minha família. Todos os momentos em que conversei sozinha. Todas as vezes que chorei assistindo um filme triste. Guilherme continuou sua investigação e fez uma descoberta ainda mais chocante. "Tia, pelo que estou vendo aqui, este sistema foi instalado há pelo menos 6 meses. Talvez mais." 6 meses. Não foram apenas as últimas semanas desde que eu comecei a desconfiar.
Dr. Roberto havia estado me espionando por meses a fio. Repassei mentalmente tudo o que havia acontecido nos últimos 6 meses, todos os momentos íntimos, todas as situações privadas que agora percebia que haviam sido observadas. O que eu faço, Guilherme? Como eu provo que foi ele que instalou isso? Perguntei, tentando controlar as lágrimas de raiva e humilhação. Guilherme pensou por um momento. Tia, a gente precisa de evidências sólidas. Vou instalar um aplicativo no seu celular que pode detectar sinais de transmissão. Assim você pode provar que as câmeras estão ativas, e eu vou tirar fotos de tudo isso com detalhes técnicos que um advogado ou a polícia vão entender. Passamos o resto da manhã documentando tudo. Guilherme fotografou cada dispositivo de diferentes ângulos, anotou números de modelo quando possível e até mesmo fez alguns vídeos mostrando como as câmeras estavam escondidas. Ele também testou o aplicativo que detectava transmissões e confirmou que todos os dispositivos estavam ativos e enviando dados. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Guilherme notou que havia cabos indo do meu quarto em direção ao resto da casa. Decidimos seguir esses cabos discretamente para ver onde eles levavam. Os cabos passavam pela parede e seguiam um caminho que eventualmente levava ao escritório de Dr. Roberto. Guilherme verificou a parte externa da casa e confirmou que havia uma conexão direta entre meu quarto e o escritório dele. Tia Marlene, isso significa que ele tem uma central de monitoramento no escritório dele. Provavelmente computadores, telas, talvez até equipamentos de gravação profissionais. Ele transformou isso numa operação de vigilância completa. A realização me deixou com vertigem. Dr. Roberto não apenas havia instalado algumas câmeras por curiosidade. Ele havia criado um sistema elaborado para me espionar continuamente. Isso sugeria premeditação, planejamento e um nível de perversão que eu nunca imaginei que ele pudesse ter. Guilherme me ajudou a fazer uma descoberta final que mudaria completamente minha abordagem da situação. Ele conseguiu interceptar temporariamente o sinal de uma das câmeras e mostrar na tela do celular dele exatamente o que estava sendo transmitido. Era uma imagem clara e em alta definição do meu quarto, com áudio perfeito. Qualquer pessoa com acesso ao sistema poderia me ver e ouvir como se estivesse na sala comigo. A qualidade era tão boa que dava para ver detalhes mínimos, as expressões do meu rosto, os títulos dos livros na minha estante, até mesmo textos no meu celular, se eu o segurasse de determinado ângulo. Tia, isso aqui custou muito dinheiro. Não são equipamentos baratos. Alguém investiu pesado para montar isso, Guilherme observou. Depois que ele foi embora, fiquei sozinha com a magnitude do que havia descoberto. Não era apenas uma violação de privacidade, era um crime sistemático que vinha acontecendo por meses. Dr. Roberto havia me usado como se eu fosse personagem de um reality show privado, me observando sem meu consentimento para sua própria satisfação doentia. Mas agora eu tinha provas, tinha fotografias, vídeos, evidências técnicas e a perícia de Guilherme para corroborar tudo. Não era mais apenas minha palavra contra a dele. Eu tinha documentação sólida de um crime grave. Naquela noite, tive que voltar para a casa e continuar fingindo normalidade, sabendo que cada segundo no meu quarto estava sendo gravado. Mas desta vez era diferente. Eu não era mais uma vítima indefesa. Eu era uma mulher armada, com conhecimento e evidências, preparando minha resposta. Dr. Roberto me cumprimentou normalmente quando cheguei, mas eu jurei que vi um brilho estranho nos olhos dele. Será que ele sabia que eu havia descoberto? Será que o sistema alertava quando as câmeras eram manipuladas? Durante o jantar, observei a família com olhos completamente diferentes. Dr. Roberto parecia o mesmo homem gentil de sempre, conversando sobre o trabalho e perguntando sobre o Dia das Crianças. Dona Carmen estava normal, falando sobre um projeto de decoração. As crianças estavam alegres, contando sobre a escola. Era surreal. Ali estava uma família aparentemente normal e respeitável. Mas o patriarca era um voyeur que havia violado sistematicamente a privacidade de uma mulher trabalhadora que confiava nele.
E o pior, ninguém mais na família sabia. Ou sabiam? Essa dúvida começou a me corroer. Será que Dona Carmen estava envolvida? Seus comentários sobre minha rotina privada sugeriam que ela também tinha acesso às informações das câmeras. E as crianças? Eles eram jovens demais para entender completamente, mas será que haviam visto algo sem entender o que era? Mais tarde naquela noite, quando me recolhi ao meu quarto, tive uma ideia. Se Dr. Roberto estava me observando através das câmeras, ele provavelmente fazia isso em horários específicos. Talvez à noite, quando estava no escritório, ou de manhã cedo antes de sair para o trabalho. Decidi fazer um teste. Liguei a televisão e fingi estar assistindo um programa, mas na verdade estava observando todos os sons da casa através da porta entreaberta. Por volta das 22h30, ouvi passos indo em direção ao escritório de Dr. Roberto. A porta se fechou e poucos minutos depois ouvi o som característico de equipamentos eletrônicos sendo ligados. Meu estômago se revirou. Ele estava lá, no escritório dele, provavelmente assistindo a imagens do meu quarto em tempo real. Talvez gravando. Talvez fazendo coisas ainda piores que eu nem queria imaginar. Forcei-me a agir normalmente, mas por dentro estava planejando minha próxima jogada. Eu tinha as evidências, mas ainda precisava decidir qual seria a melhor forma de usar essas informações. Poderia ir diretamente à polícia, mas como empregada doméstica contra um advogado rico, eu sabia que precisaria de uma estratégia cuidadosa. Também comecei a pensar nas implicações legais e pessoais. Se eu denunciasse Dr. Roberto, certamente perderia meu emprego. E sendo uma mulher de 47 anos, sem educação formal, encontrar outro trabalho seria difícil. Mas, por outro lado, eu não poderia continuar vivendo naquela situação degradante. Havia também a questão das gravações existentes. Se Dr. Roberto havia estado me filmando por meses, onde estavam esses arquivos? Quantas horas de vídeo íntimo meu existiam? E o mais importante, quem mais poderia ter acesso a eles? A possibilidade de que imagens minhas pudessem estar sendo compartilhadas, vendidas ou distribuídas na internet me deixou apavorada. Em 2024, eu sabia que esse tipo de conteúdo poderia facilmente acabar em sites pornográficos ou ser usado para chantagem. Na sexta-feira de manhã, Dr. Roberto estava particularmente animado. Durante o café da manhã, ele fez vários comentários sobre como eu parecia especialmente bonita hoje e como meu cabelo estava brilhando de uma forma diferente. Os elogios que antes eu interpretava como gentileza paternal, agora tinham um tom completamente diferente. Quando Dona Carmen saiu para trabalhar e as crianças foram para a escola, Dr. Roberto não saiu imediatamente como de costume. Em vez disso, ele ficou em casa trabalhando no escritório. Eu podia ouvi-lo fazendo ligações e mexendo no computador, mas havia períodos de silêncio suspeitos. Por volta das 10 horas, ele saiu do escritório e veio até a cozinha, onde eu estava preparando o almoço. Marlene, você tem sido uma funcionária exemplar todos esses anos. Uma mulher muito interessante, ele disse, me olhando de uma forma que me deixou extremamente desconfortável. Obrigada, Dr. Roberto, respondi, tentando manter a voz firme. Você sabe, às vezes eu fico impressionado com a elegância natural que você tem. Mesmo nos momentos mais íntimos e privados, ele continuou, com um sorriso que agora me parecia nojento. Aquilo foi longe demais. Ele estava praticamente admitindo que me observava em momentos íntimos. Senti uma mistura de rage e nojo que quase me fez confrontá-lo na hora, mas me controlei. Ainda não era o momento. Preciso continuar com o almoço, disse secamente, virando as costas para ele. Ele ficou parado ali por mais alguns segundos antes de voltar para o escritório. Mas o recado estava dado. Dr. Roberto sabia que eu sabia, ou pelo menos suspeitava, e estava começando a ficar mais ousado, mais explícito em suas insinuações. Naquela tarde, tomei uma decisão. Não poderia esperar mais. Era hora de agir, mas eu faria isso de forma inteligente e estratégica. Primeiro,
Consultaria um advogado especializado em crimes cibernéticos. Depois, documentaria ainda mais evidências. E, finalmente, daria a Dr. Roberto uma lição que ele nunca esqueceria. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava garantir minha própria segurança. Se Dr. Roberto era capaz de me espionar por meses sem remorso, o que mais ele seria capaz de fazer quando descobrisse que eu sabia de tudo? No sábado de manhã, acordei com uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Depois de uma noite mal dormida, onde cada ruído me fazia pensar que Dr. Roberto estava no escritório me observando, tomei a decisão definitiva de que não aguentaria mais um dia sequer naquela situação. Mas eu sabia que precisava ser estratégica. Um movimento em falso poderia destruir minhas chances de obter justiça. Minha primeira parada seria o escritório de advocacia especializado em direitos trabalhistas que minha prima Conceição havia mencionado anos atrás, quando teve problemas com um patrão abusivo. Ela havia conseguido uma indenização boa e sempre dizia que a doutora Marina Santos era uma advogada que realmente defendia empregadas domésticas. Durante o café da manhã, Dr. Roberto estava estranhamente silencioso, mexendo no celular constantemente. Dona Carmen parecia tensa, e as crianças estavam quietas demais para um sábado de manhã. Havia uma atmosfera pesada na casa, como se todos soubessem que algo estava para acontecer. Marlene, você pode preparar um almoço especial hoje? Vamos ter alguns convidados importantes, Dr. Roberto disse sem levantar os olhos do telefone. Claro, Dr. Roberto. Quantas pessoas? Respondi, mantendo minha voz profissional. 6 pessoas. E Marlene? Ele finalmente me olhou diretamente nos olhos. Certifique-se de estar apresentável. Alguns dos meus convidados têm interesse em conhecer melhor nossa funcionária tão dedicada. Um calafrio percorreu minha espinha. A forma como ele disse conhecer melhor e apresentável tinha um tom que me deixou nauseada. Será que ele estava planejando me exibir para seus amigos? Será que havia mostrado as gravações para outras pessoas? Entendi, Dr. Roberto, consegui responder, mas por dentro estava em pânico. Assim que terminei de servir o café da manhã, inventei uma desculpa sobre precisar comprar ingredientes especiais para o almoço e saí de casa. Na verdade, estava indo atrás da doutora Marina Santos. Tinha pesquisado no Google e descoberto que ela atendia emergências aos sábados em casos urgentes. O escritório ficava no centro da cidade, num edifício comercial modesto, mas bem cuidado. Quando expliquei na recepção que era uma emergência envolvendo violação de privacidade no trabalho, consegui um horário para as 10 horas. Doutora Marina Santos era uma mulher de uns 45 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço e um olhar direto que transmitia seriedade e competência. Quando comecei a contar minha história, ela pediu para eu ir devagar e ser o mais detalhada possível. Marlene, o que você está descrevendo é extremamente grave, ela disse depois que mostrei as fotos que Guilherme havia tirado. Isso não é apenas uma violação trabalhista. São múltiplos crimes. Invasão de privacidade, produção não consensual de material íntimo, possível distribuição de pornografia de vingança. Ela examinou cuidadosamente todas as evidências que eu havia trazido, incluindo os vídeos que Guilherme gravou mostrando como as câmeras estavam escondidas e funcionando. Você tem evidências sólidas, Marlene, mas preciso te alertar. Processar um advogado rico não vai ser fácil. Ele vai tentar desacreditar você, questionar suas motivações, talvez até mesmo contra-atacar com acusações falsas. Eu não me importo, doutora. Não posso continuar vivendo assim. E tenho medo do que mais ele pode estar fazendo com essas gravações. Doutora Marina assentiu gravemente. Você tem razão em se preocupar. Em casos como este, frequentemente descobrimos que o material foi compartilhado, vendido ou usado para chantagem. Vamos precisar agir rapidamente para minimizar os danos. Ela explicou que teríamos 2 frentes de ação, criminal e cível. Na criminal, denunciaríamos os crimes à polícia e ao Ministério Público. Na cível, processaríamos por danos morais, materiais e violação de direitos trabalhistas. Marlene, há algo mais que você precisa saber. Doutora Marina disse, ajustando os óculos.
Casos como este raramente são isolados. Se Dr. Roberto está fazendo isso com você, é muito provável que tenha feito ou esteja fazendo com outras pessoas, outras empregadas, babás, talvez até mesmo inquilinas, se ele aluga propriedades. Essa possibilidade não havia passado pela minha cabeça, mas fazia total sentido. Alguém que investe tanto dinheiro e tempo em um sistema de vigilância elaborado, provavelmente não faz isso apenas uma vez. O que eu faço agora, doutora? Primeiro, você vai continuar trabalhando normalmente até segunda-feira, mas tomando cuidados extras. Não dê indícios de que sabe sobre as câmeras. Segundo, vou preparar toda a documentação legal para registrarmos as denúncias. Terceiro, vou solicitar uma perícia técnica urgente para documentar oficialmente os equipamentos. Ela também me orientou sobre como me comportar. Evite ficar no seu quarto o máximo possível. Se precisar estar lá, haja naturalmente, mas não faça nada que possa ser usado contra você depois. E muito importante, comece a gravar suas interações com o Dr. Roberto usando o celular, discretamente. Antes de ir embora, doutora Marina fez uma pergunta que me deixou ainda mais preocupada. Marlene, doutor, Roberto já fez alguma investida física ou proposta sexual explícita? Não, nunca me tocou de forma inadequada, mas os comentários estão ficando cada vez mais estranhos e hoje de manhã ele disse algo sobre eu estar apresentável para os convidados dele. Isso é muito preocupante. Pode ser que ele esteja escalando o comportamento. Se em algum momento você se sentir em perigo físico, saia da casa imediatamente e me procure, não importa que horas sejam. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Tinha uma advogada, tinha um plano e pela primeira vez em semanas sentia que estava retomando o controle da situação. Mas ainda precisava aguentar mais alguns dias fingindo normalidade enquanto os preparativos legais eram feitos. Quando cheguei, a casa estava em movimento. Dr. Roberto estava no escritório dele fazendo ligações em tom baixo. Dona Carmen estava arrumando a sala de jantar e as crianças estavam brincando no jardim. Tudo parecia normal na superfície, mas eu agora via tudo com olhos diferentes. Comecei a preparar o almoço especial, mas minha mente estava focada em observar o comportamento da família. Dona Carmen veio até a cozinha algumas vezes e notei que ela parecia nervosa, quase culpada. Será que ela sabia sobre as câmeras? Marlene, você está diferente hoje, ela comentou enquanto eu temperava o frango, mas determinada. Estou bem, Dona Carmen, apenas concentrada no almoço. Você sabe, às vezes eu penso que você deveria diversificar, talvez procurar outras oportunidades, ela disse, evitando me olhar diretamente. Era uma frase estranha. Será que era um aviso? Será que Dona Carmen estava tentando me dizer para sair da casa antes que algo pior acontecesse? Por volta das 11h30, os convidados de Dr. Roberto começaram a chegar. Eram 5 homens, todos aparentando ter entre 40 e 60 anos, bem vestidos e com carros caros. Quando fui servir os drinks na sala, senti todos os olhares fixos em mim de uma forma que me deixou extremamente desconfortável. Ah, esta é a Marlene que vocês tanto ouviram falar, Dr. Roberto disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Nossa funcionária mais observada. Os homens riram de uma forma que me deu arrepios. Um deles, um homem gordo com bigode grisalho, disse: Roberto, você não exagerou. Ela é realmente muito fotogênica. Outro completou: especialmente em ambientes mais íntimos, imagino. Meu sangue gelou. Eles sabiam sobre as gravações. Dr. Roberto havia mostrado material meu para aqueles homens. Senti as pernas tremerem, mas forcei-me a manter a compostura profissional. Com licença, vou terminar de preparar o almoço, disse, saindo da sala o mais rapidamente possível, sem parecer que estava fugindo. Na cozinha, tive que me apoiar na pia para não desmaiar. A realização de que homens estranhos haviam visto gravações minhas em momentos íntimos me deixou com vontade de vomitar. Mas, ao mesmo tempo, senti uma raiva crescente que me deu força para continuar. Peguei meu celular e comecei a gravar áudio discretamente, como a doutora Marina havia orientado.
Se eles iam continuar fazendo comentários, pelo menos eu teria evidências. Durante o almoço, precisei servir a mesa várias vezes, e a cada ida e volta, os comentários ficavam mais explícitos. Um dos homens perguntou para Dr. Roberto: "E o sistema de segurança que você instalou? Está funcionando bem?" "Perfeitamente. Qualidade HD, áudio cristalino, acesso remoto 24 horas, melhor investimento que já fiz." Dr. Roberto respondeu, me olhando diretamente. Outro homem comentou: "Você deveria considerar monetizar esse tipo de conteúdo. Há um mercado muito receptivo para material autêntico." "Já pensei nisso, Martinez. O material que tenho é de primeira qualidade, muito natural e espontâneo." Eles estavam falando sobre vender gravações minhas. Consegui manter a cara de profissional impassível, mas por dentro estava documentando mentalmente cada palavra para repetir para a doutora Marina. O pior momento veio quando o Dr. Roberto disse: "Marlene, sirva mais vinho para o Dr. Campos. E fique aqui um momento, ele gostaria de apreciar melhor seu trabalho." Dr. Campos, o homem gordo com bigode, me olhou de cima a baixo de uma forma nojenta. "Roberto tem razão. Você é uma mulher muito interessante. Tem uma naturalidade especial. Especialmente quando acha que está sozinha", outro acrescentou, provocando gargalhadas gerais. Nesse momento, entendi completamente o que estava acontecendo. Dr. Roberto não estava apenas me espionando para satisfação pessoal. Ele estava usando as gravações para entreter amigos, possivelmente até vendê-las. Eu havia me tornado produto de entretenimento para um grupo de homens pervertidos. "Com licença", disse firmemente, saindo da sala. Ouvi Dr. Roberto dizer para os convidados: "Ela está um pouco tímida hoje, mas vocês deveriam vê-la quando está relaxada." Mais gargalhadas asquerosas. No restante da tarde, evitei ao máximo interagir com os convidados, mas continuei gravando áudio sempre que possível. Consegui documentar várias conversas onde eles discutiam abertamente sobre o material que Dr. Roberto havia compartilhado. Um dos homens até sugeriu: "Roberto, você deveria instalar câmeras na casa de praia também. Imagino que as babás de lá sejam igualmente interessantes." "Já pensei nisso, Silveira. Na verdade, já estou fazendo alguns investimentos nessa direção." Meu Deus, ele estava planejando fazer isso com outras mulheres. Talvez já estivesse fazendo. Quando os convidados finalmente foram embora, por volta das 17 horas, Dr. Roberto veio até a cozinha, onde eu estava lavando louças. Ele estava visivelmente alcoolizado e mais ousado que nunca. "Marlene, meus amigos ficaram muito impressionados com você, especialmente depois de conhecerem melhor seu trabalho." "Não entendo, Dr. Roberto", respondi, fingindo inocência. "Oh, eu acho que você entende muito bem", ele disse, chegando mais perto. "Você é uma mulher muito expressiva, especialmente quando pensa que ninguém está observando." Ele estava a poucos centímetros de mim agora, e eu podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. "Você sabe, Marlene, depois de todos esses anos observando você, acho que chegou a hora de um contato mais direto." Meu coração disparou. Ele estava fazendo uma investida sexual explícita, ainda por cima depois de admitir que me observava há anos. "Dr. Roberto, acho melhor o senhor descansar. Bebeu um pouco demais hoje", disse, tentando me afastar. "Não, Marlene. Acho que você não entende. Eu conheço você muito intimamente agora. Sei exatamente do que você gosta, como você se comporta quando está sozinha. Não precisa mais fingir modéstia comigo." Ele estendeu a mão como se fosse me tocar, mas nesse momento, Dona Carmen entrou na cozinha. "Roberto, as crianças estão te procurando", ela disse com voz firme, claramente interrompendo a situação propositalmente. Dr. Roberto recuou, visivelmente irritado com a interrupção. "Estamos conversando, Carmen. E agora a conversa acabou. Vamos, as crianças querem mostrar uma coisa para você." Ele olhou para mim mais uma vez com aquela expressão nojenta e saiu da cozinha resmungando. Dona Carmen ficou um momento nos olhando como se quisesse dizer algo importante.
Finalmente, ela sussurrou. Marlene, você deveria procurar outro emprego. Logo. Por quê, dona Carmen? Você é inteligente. Deve saber por quê. Ela pausou, olhando nervosamente em direção à porta. E se eu fosse você, não dormia mais neste quarto. Com isso, ela saiu, me deixando com a confirmação de que não estava paranoica. Dona Carmen sabia sobre as câmeras e estava tentando me proteger sem se comprometer diretamente. Naquela noite, segui o conselho dela e não dormi no meu quarto. Inventei uma desculpa sobre problemas com o aquecedor e pedi para dormir no sofá da sala de televisão. Dr. Roberto pareceu contrariado, mas não podia negar sem levantar suspeitas. Durante a noite, ouvi Dr. Roberto indo para o escritório várias vezes. Uma vez, por volta da meia-noite, ouvi vozes vindas de lá. Ele estava conversando com alguém por videoconferência ou telefone. Consegui me aproximar discretamente e ouvir parte da conversa. Material novo na próxima semana. A qualidade continua excelente. Sim, posso fazer uma seleção dos melhores momentos. O preço continua o mesmo por minuto. Ele estava vendendo as gravações. Minhas suspeitas se confirmavam. Eu não era apenas vítima de voyeurismo, mas de um esquema comercial de pornografia não consensual. Na manhã de domingo, Dr. Roberto estava visivelmente frustrado. Durante o café da manhã, ele fez vários comentários sobre como eu parecia diferente e distante. Também notei que ele checava o celular constantemente, provavelmente verificando as câmeras do meu quarto vazio. Marlene, por que você não dormiu no seu quarto ontem? Ele perguntou diretamente. O aquecedor estava fazendo um barulho estranho, Dr. Roberto. Achei melhor não arriscar. Eu não ouvi barulho nenhum, ele disse, me olhando desconfiado. Talvez porque o escritório do senhor fica longe do meu quarto, respondi, querendo ver sua reação. Ele ficou tenso por um momento, mas depois forçou um sorriso. Claro, você tem razão. Talvez eu devesse chamar um técnico para verificar. Não precisa, doutor. Roberto, parece que o problema se resolveu sozinho. O resto do domingo foi tenso. Dr. Roberto ficou no escritório a maior parte do tempo. Dona Carmen evitava me olhar diretamente e as crianças estavam quietas e estranhas. Era como se todos soubessem que algo estava para acontecer. Na noite de domingo, recebi uma mensagem de doutora Marina. Marlene, tudo pronto para amanhã. Às 8 horas na delegacia especializada. Traga todas as evidências. Coragem. Amanhã, sua vida muda para melhor. Também recebi uma ligação de Guilherme. Ele havia feito mais pesquisas sobre os equipamentos que encontramos e descoberto informações perturbadoras. Tia Marlene, aquelas câmeras custam uns 15 mil reais cada uma. E pelo que pesquisei, elas são vendidas principalmente para investigadores particulares e para pessoas que fazem pornografia não consensual. Isso não é brincadeira. É um crime organizado. Ele também havia descoberto que, doutor, Roberto havia comprado os equipamentos de uma empresa especializada em investigação matrimonial, que tinha várias denúncias por atividades ilegais. Tia, tem mais uma coisa. Consegui rastrear o IP do sistema e descobri que as transmissões não vão apenas para o escritório dele. Elas também são enviadas para servidores externos. Isso significa que outras pessoas têm acesso às gravações, possivelmente em tempo real. A informação me deixou ainda mais revoltada. Não eram apenas doutor. Roberto e seus amigos nojentos que me viam, poderia ser qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, assistindo aos momentos mais íntimos da minha vida. Amanhã acaba essa palhaçada, Guilherme. Vou denunciar tudo para a polícia. Você está certa, tia. E se precisar de alguma coisa, me liga. Vou estar de plantão no celular o dia inteiro. Naquela última noite na casa dos Mendonça, não consegui dormir nem um minuto. Ficei no sofá da sala, planejando cada detalhe do que faria na manhã seguinte. Às 5 horas da manhã, ouvi Dr. Roberto descendo as escadas e indo para o escritório. Ele ficou lá por quase 1 hora, antes de subir novamente. Será que ele estava apagando evidências, reorganizando arquivos, ou talvez fazendo download de material para esconder em outros lugares? Não importava.
Eu tinha documentação suficiente, testemunhas técnicas e uma advogada competente. Dr. Roberto Mendonça estava prestes a descobrir que havia escolhido a vítima errada para seus jogos doentios. Às 6h30, levantei do sofá e fui tomar banho no banheiro social, evitando completamente meu quarto. Coloquei minha melhor roupa, um conjunto social azul marinho que havia ganhado de Natal anos atrás. Se ia ser o dia mais importante da minha vida, eu estaria bem apresentada. Às 7, estava na cozinha preparando o café da manhã normalmente, como se fosse apenas mais um dia. Mas por dentro sentia uma mistura de nervosismo, determinação e uma raiva fria que me dava forças para seguir em frente. Doutor. Roberto desceu para tomar café às 7h30, como de costume. Ele me olhou de forma estranha, como se sentisse que algo havia mudado, mas não conseguisse identificar o quê. Bom dia, Dr. Roberto. Disse com minha voz profissional de sempre. Bom dia, Marlene. Você parece diferente hoje. Estou bem, obrigada. Ele ficou me observando enquanto tomava café, claramente intrigado com minha postura. Se soubesse que em menos de 1 hora eu estaria na delegacia denunciando seus crimes, provavelmente não conseguiria nem engolir o café. Às 7h45, peguei minha bolsa com todos os documentos e evidências e me dirigi à porta da frente. Aonde você vai, Marlene? Dr. Roberto perguntou, aparecendo no corredor. Vou resolver umas coisas no centro, Dr. Roberto. Volto mais tarde. Que tipo de coisas? Olhei diretamente nos olhos dele pela última vez como sua empregada submissa. Coisas importantes. Muito importantes. E saí, fechando a porta atrás de mim, sabendo que quando voltasse, se é que voltasse, seria como uma mulher completamente diferente, armada com a força da lei e da justiça. A Delegacia de Crimes Cibernéticos ficava em um prédio moderno no centro de São Paulo. Eram exatamente 8h quando encontrei doutora Marina na entrada, acompanhada de um homem alto de óculos que ela apresentou como Dr. Henrique Cardoso, especialista em crimes digitais e pornografia de vingança. Marlene, o Dr. Henrique vai nos auxiliar com os aspectos técnicos do caso. Ele já analisou preliminarmente as evidências que você coletou e confirma que temos material suficiente para múltiplas acusações criminais. Doutora Marina explicou enquanto subíamos para o 3º andar. A delegada responsável era a doutora Patrícia Almeida, uma mulher de uns 50 anos, com postura firme e olhar experiente. Quando comecei a contar minha história, ela parou várias vezes para fazer perguntas específicas, demonstrando que estava levando o caso muito a sério. Senhora Marlene, casos como o seu, infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns. Homens em posições de poder que usam tecnologia para explorar mulheres vulneráveis, ela disse enquanto examinava as fotografias das câmeras escondidas. Doutor. Henrique conectou seu laptop e começou a analisar os vídeos que Guilherme havia gravado, mostrando os dispositivos em funcionamento. Delegada, este é um sistema profissional de alto nível. Câmeras com resolução 4K, microfones direcionais, transmissão em tempo real. Isso custou pelo menos R$80 mil para instalar. R$80 mil? Repeti, chocada com o valor. No mínimo. E veja aqui. Ele mostrou na tela do laptop. Consegui rastrear parte do sistema. As transmissões vão para múltiplos endereços IP. Isso sugere uma rede de distribuição organizada. Doutora Patrícia franziu a testa. Rede de distribuição? Sim, delegada. Provavelmente Dr. Roberto não está agindo sozinho. Pode haver outras pessoas envolvidas, tanto como clientes quanto como fornecedores de conteúdo semelhante. A ideia de que eu era apenas uma peça em um esquema maior me deixou ainda mais revoltada. Quantas outras mulheres estavam passando pela mesma situação? Passamos as próximas 3 horas na delegacia, prestando depoimento detalhado, entregando todas as evidências e registrando formalmente a denúncia. Os crimes incluíam invasão de privacidade, produção não consensual de material íntimo, possível comercialização de pornografia de vingança, violação de direitos trabalhistas e assédio sexual. Marlene, vamos precisar fazer uma perícia técnica na casa ainda hoje, antes que doutor.
Roberto tem a chance de destruir evidências, doutora Patrícia explicou. Você pode nos dar acesso ao imóvel? Eu tenho as chaves, mas não sei se legalmente posso. Doutora Marina interveio. Como funcionária da casa há 15 anos, Marlene tem acesso legítimo. E com mandado de busca e apreensão, que a delegada já está providenciando, podemos entrar independentemente. Por volta das 11h30, saí da delegacia com uma mistura de alívio e apreensão. Havia dado o primeiro passo, mas sabia que Dr. Roberto não aceitaria passivamente ser exposto. Um homem capaz de me espionar por meses não hesitaria em revidar de forma cruel. Doutora Marina me acompanhou de volta à casa dos Mendonça. Durante o trajeto, ela me preparou para o que viria a seguir. Marlene, quando chegarmos lá, você vai contar para Dr. Roberto exatamente o que aconteceu, que descobriu as câmeras, que denunciou a polícia e que a perícia técnica vai acontecer hoje. É importante que ele saiba que não tem mais como esconder. Não tenho medo dele, doutora. Depois de tudo que descobri, só sinto nojo. Cuidado para não subestimá-lo. Homens como o Dr. Roberto podem se tornar perigosos quando acuados. Se em algum momento você se sentir ameaçada, saia da casa imediatamente. Chegamos à casa por volta do meio-dia. Dr. Roberto estava no escritório, como de costume, provavelmente sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar. Doutora Marina ficou esperando na sala enquanto fui até o escritório. Bati na porta e entrei sem esperar resposta. Dr. Roberto estava no computador, usando fones de ouvido, aparentemente assistindo alguma coisa na tela. Quando me viu, rapidamente fechou o que estava vendo e tirou os fones. Marlene, você voltou cedo. Conseguiu resolver suas coisas importantes? Sim, Dr. Roberto. Resolvi muito bem. Respirei fundo. Descobri as câmeras escondidas no meu quarto. O rosto dele ficou pálido instantaneamente. Por alguns segundos, ficou em silêncio total, claramente processando o que eu havia dito. Que câmeras, Marlene? Não entendo. Dr. Roberto, não precisa fingir. Encontrei todas elas. No ventilador, atrás da TV, no detector de fumaça, no espelho do banheiro. Todas as 6 câmeras que o senhor instalou para me espionar. Ele tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Marlene, acho que você está confundindo as coisas. As câmeras de segurança ficam apenas nas áreas comuns. Eu disse 6 câmeras específicas, Dr. Roberto, com resolução 4K, microfones direcionais, transmissão em tempo real para múltiplos endereços. Custaram pelo menos R$80 mil. Agora ele estava visivelmente em pânico. Só alguém com conhecimento técnico detalhado saberia dessas especificações. Como você... Quem te disse essas coisas? A polícia, Dr. Roberto. A Delegacia de Crimes Cibernéticos, para ser mais específica. Acabei de registrar uma denúncia formal contra o senhor. Dr. Roberto se levantou abruptamente da cadeira, derrubando alguns objetos da mesa. Você fez o quê? Denunciei o senhor por múltiplos crimes. Invasão de privacidade, produção não consensual de material íntimo, possível comercialização de pornografia de vingança e assédio sexual. Marlene, você não sabe o que está fazendo. Você pode estar destruindo uma família respeitável por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Minha voz subiu alguns tons. O senhor me espionou por meses, me filmou tomando banho, me trocando, dormindo, mostrou as gravações para seus amigos nojentos e ainda por cima está vendendo o material. Eu nunca? Como você pode provar isso? Tenho gravações das conversas do almoço de sábado, Dr. Roberto, onde o senhor e seus amigos discutiram abertamente sobre o material de primeira qualidade e sobre monetizar esse tipo de conteúdo. Doutor. Roberto ficou completamente sem palavras. Suas mentiras estavam desmoronando uma por uma. E tem mais, Dr. Roberto. Daqui a pouco chegará aqui uma equipe de perícia técnica com mandado de busca e apreensão. Eles vão levar todos os seus equipamentos, computadores, HDs, celulares, tudo, e vão encontrar todas as gravações que o senhor fez de mim. Nesse momento, ele perdeu completamente a compostura.
Marlene, você não entende a situação em que está se metendo. Eu sou advogado há 20 anos. Tenho conexões, influência. Você é apenas uma empregada doméstica sem educação. Quem você acha que vai acreditar? A doutora Marina Santos, minha advogada, que está na sala esperando. A doutora Patrícia Almeida, delegada especializada em crimes cibernéticos. O doutor Henrique Cardoso, perito em tecnologia. E, principalmente, as evidências técnicas irrefutáveis que coletamos. Doutor. Roberto começou a andar de um lado para o outro, claramente desesperado. Marlene, vamos conversar como adultos. Quanto você quer? 50 mil? 100 mil? Podemos resolver isso sem envolver a polícia. O senhor está tentando me subornar agora, doutor Roberto? Mais um crime para adicionar à lista. Não é suborno, é apenas uma compensação justa por qualquer desconforto causado. Desconforto? Eu estava furiosa agora. O senhor violou minha privacidade da forma mais nojenta possível. Me transformou em objeto de entretenimento para seus amigos pervertidos. Vendeu gravações íntimas minhas e chama isso de desconforto. Nesse momento, ouvimos a campainha tocar insistentemente. Dr. Roberto ficou ainda mais pálido. Deve ser a perícia técnica, disse, saindo do escritório. Fui até a sala onde doutora Marina estava esperando. Como foi? Ela perguntou. Ele tentou negar, depois tentou me subornar. Está desesperado. A campainha continuou tocando e ouvimos Dr. Roberto atendendo à porta. Vozes oficiais se apresentaram como polícia técnica com mandado judicial. Dr. Roberto Mendonça, temos um mandado de busca e apreensão relacionado a crimes cibernéticos. Precisamos examinar todos os equipamentos eletrônicos da propriedade. Vi Dr. Roberto no corredor, acompanhado de 4 policiais e 2 peritos técnicos. Ele estava visivelmente nervoso, mas tentava manter um ar de autoridade profissional. Oficiais, sou advogado e gostaria de examinar o mandado antes de permitir qualquer ação. É seu direito, doutor, respondeu o delegado responsável, entregando os documentos. Enquanto o Dr. Roberto lia o mandado, os peritos começaram a fotografar e catalogar todos os equipamentos eletrônicos da casa. Eles tinham uma lista detalhada baseada no meu depoimento e nas evidências que Guilherme havia coletado. Dona Carmen chegou do trabalho bem no meio da operação policial. Ao ver a cena, policiais, equipamentos, Dr. Roberto com cara de enterro, ela imediatamente entendeu que algo muito sério estava acontecendo. Roberto, o que está acontecendo aqui? Carmen, é um mal-entendido. A Marlene fez algumas acusações infundadas. Não são infundadas, Dona Carmen, interrompi. Seu marido instalou câmeras escondidas no meu quarto e banheiro. Me espionou por meses e distribuiu as gravações. Dona Carmen me olhou fixamente, depois olhou para Dr. Roberto. Roberto, isso é verdade? Carmen, não acredite nessas loucuras. Roberto, sua voz estava fria e cortante. É verdade? Dr. Roberto não conseguiu responder, o que foi resposta suficiente para ela. Meu Deus! Ela sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sabia que você estava escondendo algo, mas nunca imaginei. Marlene, eu sinto muito. Eu deveria ter feito algo. A senhora tentou me avisar, Dona Carmen. Eu percebi. Um dos peritos técnicos chamou o delegado. Senhor, encontramos o equipamento principal no escritório. É um sistema de monitoramento profissional com múltiplas telas, gravadores de alta capacidade e servidores de armazenamento. Que tipo de material encontraram nos equipamentos? Milhares de horas de gravações, senhor, organizadas por datas com marcações específicas por cenas, e há evidências de transmissões para endereços externos. Dr. Roberto finalmente desabou. Eu posso explicar tudo. Não era o que vocês pensam. Doutor, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, o delegado disse formalmente. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra o senhor em juízo. Nesse momento, chegaram Gabriel e Sofia da escola. Ver os pais em uma situação tão tensa, com policiais na casa, foi obviamente traumático para eles. Mãe, o que está acontecendo? Sofia perguntou claramente assustada.
Dona Carmen abraçou os filhos. Vamos para o quarto de vocês. Mamãe explica tudo depois. Ela me olhou mais uma vez antes de subir com as crianças. Marlene, obrigada. Obrigada por ter coragem. A operação policial continuou por mais 2 horas. Os peritos desmontaram completamente o sistema de monitoramento. Apreenderam todos os computadores, HDs externos, câmeras, celulares, tablets e qualquer dispositivo que pudesse conter evidências. Durante esse tempo, Dr. Roberto ficou cada vez mais agitado. Ele tentou várias vezes conversar com os policiais, oferecendo explicações que não faziam sentido. Oficiais, eu instalei esse sistema apenas para a segurança da propriedade. Doutor, câmeras no quarto e banheiro de funcionários não são para segurança. O perito respondeu secamente. Foi um erro de instalação. Os técnicos colocaram nos lugares errados. Senhor, encontramos nas gravações evidências claras de que o sistema foi configurado intencionalmente para espionagem. Há até mesmo programação automática para gravar em horários específicos. Cada mentira de Dr. Roberto era rapidamente desmentida pelas evidências técnicas. Finalmente, por volta das 15 horas, a perícia foi concluída. O delegado se aproximou de Dr. Roberto com algemas. Dr. Roberto Mendonça, o senhor está preso pelos crimes de invasão de privacidade, produção não consensual de material íntimo e possível tráfico de pornografia de vingança. O senhor tem direito a um advogado. Ver doutor. Roberto sendo algemado e levado pelos policiais foi um momento surreal. O homem que por 15 anos eu respeitei e tratei como figura paternal estava sendo preso como criminoso sexual comum. Dona Carmen desceu apenas quando os policiais já haviam saído levando Dr. Roberto. Ela estava visivelmente abalada, mas também determinada. Marlene, eu preciso te pedir desculpas em nome da minha família. Eu suspeitava que Roberto estava escondendo algo, mas nunca imaginei que fosse algo tão nojento. A senhora não tem culpa, Dona Carmen. Tenho sim. Eu notei mudanças no comportamento dele, comentários estranhos sobre você, tempo excessivo no escritório. Eu deveria ter investigado, deveria ter te protegido. Doutora Marina se aproximou. Senhora Carmen, a senhora também pode ser considerada vítima neste caso. Sugiro que procure um advogado matrimonialista. Crimes como esses geralmente resultam em divórcio com causa justa. Dona Carmen assentiu. Já estou pensando nisso. Não posso continuar casada com um homem capaz de fazer isso com uma mulher que sempre tratamos como família. Naquela tarde, ainda tivemos que lidar com mais uma situação complicada. O delegado nos informou que Dr. Roberto havia tentado contatar pessoas por telefone da delegacia, possivelmente alertando cúmplices sobre a operação. Marlene, é possível que algumas pessoas tentem intimidá-la ou oferecer suborno para que você retire as acusações. Doutora Marina me alertou. É importante que documente qualquer contato suspeito e nos informe imediatamente. Por volta das 17 horas, quando finalmente saí da casa dos Mendonça pela última vez, senti uma mistura estranha de alívio, tristeza e expectativa. 15 anos da minha vida tinham acabado em poucas horas, mas pela primeira vez em meses eu me sentia livre. Doutora Marina me levou até a casa da minha irmã Conceição, onde eu ficaria hospedada temporariamente. Durante o trajeto, ela me explicou os próximos passos do processo. Marlene, Dr. Roberto provavelmente será liberado amanhã pagando fiança, mas com medidas restritivas. Ele não poderá se aproximar de você, não poderá sair da cidade e terá que entregar o passaporte. E o processo criminal? Vai levar alguns meses para ser julgado, mas com as evidências que temos, é quase impossível que ele escape de uma condenação. Estamos falando de 5 a 15 anos de prisão, dependendo de quantos crimes conseguirmos provar. E as outras pessoas envolvidas? Você disse que pode haver uma rede. Os peritos vão analisar todos os dados apreendidos. Se encontrarem evidências de outros envolvidos, clientes, fornecedores, outros voyeurs, eles também serão investigados e presos. Naquela noite na casa da Conceição, consegui dormir pela primeira vez em semanas, sem a sensação perturbadora
de estar sendo observada. Mas meus sonhos foram agitados, cheios de câmeras, homens estranhos e situações de confronto. Na manhã seguinte, terça-feira, doutora Marina me ligou cedo com uma notícia perturbadora. Marlene, Dr. Roberto foi solto pagando fiança de R$200 mil. Mas há complicações. Os peritos encontraram evidências de que o esquema é muito maior do que imaginávamos. Como assim? Eles descobriram que Dr. Roberto mantinha contato regular com pelo menos 15 outros homens que também espionam mulheres. É uma rede organizada de voyeurismo e pornografia de vingança. E tem mais. Encontraram gravações de outras mulheres, não apenas você. Meu estômago se revirou. Outras vítimas? Pelo menos 4 outras mulheres foram identificadas nas gravações. Empregadas domésticas, babás, uma inquilina, todas sem conhecimento de que estavam sendo filmadas. Meu Deus, ele fez isso com outras pessoas também. Marlene, você não apenas se protegeu, você expôs um esquema criminoso que estava vitimizando várias mulheres. Seu ato de coragem vai salvar outras pessoas. A dimensão do que havia descoberto estava se tornando cada vez maior. Não era apenas sobre minha privacidade violada. Era sobre um sistema organizado de exploração sexual de mulheres vulneráveis. Doutora, o que acontece agora? Agora, Marlene, você se tornou a testemunha principal no que provavelmente será um dos maiores casos de crimes cibernéticos sexuais do ano. E eu garanto que vamos fazer Dr. Roberto e todos os envolvidos pagarem por cada crime que cometeram. Quando desliguei o telefone, olhei para o espelho e vi uma mulher diferente. Não mais a Marlene submissa e ingênua que trabalhava calada por 15 anos. Agora eu era Marlene, a mulher que teve coragem de enfrentar um sistema corrupto e proteger outras mulheres de sofrer o mesmo que eu sofri. A guerra estava apenas começando, mas eu estava pronta para lutar. Uma semana após a prisão de Dr. Roberto, minha vida havia virado completamente de cabeça para baixo. A história havia vazado para a imprensa, inicialmente em sites de fofoca, depois em jornais sérios e finalmente chegou aos noticiários de televisão. Advogado milionário, preso por espionar empregada doméstica. Era a manchete que aparecia em todos os lugares. Doutora Marina me havia orientado a não dar entrevistas por enquanto, mas isso não impedia que repórteres aparecessem na casa da minha irmã Conceição tentando conseguir declarações. A vida simples e anônima que eu levava por 47 anos havia acabado da noite para o dia. Marlene, tem uma moça da TV aqui perguntando se você quer dar entrevista, Conceição disse na quinta-feira de manhã, enquanto eu tomava café na cozinha dela. Não, Conceição. A doutora Marina disse para não falar com ninguém ainda. Mas a curiosidade era maior que a prudência. Espiando pela janela, vi uma van da Rede Globo estacionada na frente da casa, com uma repórter e um cinegrafista esperando. Era surreal ver que minha história havia chegado ao Jornal Nacional. O telefone não parava de tocar. Amigos, parentes distantes, conhecidos do bairro, todos querendo saber se era verdade o que estavam vendo na televisão. Algumas ligações eram de apoio, outras de curiosidade mórbida e algumas, as mais perturbadoras, de pessoas oferecendo dinheiro por detalhes exclusivos da história. Na sexta-feira, doutora Marina me ligou com novidades que mudaram completamente a dimensão do caso. Marlene, preciso te encontrar urgentemente. Os peritos fizeram descobertas que transformaram nosso caso em uma operação federal. Pode vir ao meu escritório agora? Quando cheguei lá, encontrei não apenas doutora Marina, mas também 2 agentes da Polícia Federal e uma promotora do Ministério Público especializadas em crimes organizados. Marlene, doutora Marina começou. O que vocês descobriram na casa de Dr. Roberto é apenas a ponta do iceberg. Ele fazia parte de uma rede internacional de pornografia de vingança e voyeurismo. A agente federal, doutora Luciana Torres, explicou a situação. Nos computadores apreendidos, encontramos correspondências com pessoas em outros países, Estados Unidos, Europa, Ásia. Dr. Roberto não apenas consumia e produzia material ilegal, mas também comercializava em escala internacional. Internacional?
Mal conseguia processar a informação. Sim, Marlene. Suas gravações e de pelo menos 20 outras mulheres que identificamos até agora foram vendidas para uma rede que distribui esse tipo de conteúdo globalmente. Estamos falando de milhões de reais movimentados. A promotora, doutora Ângela Freitas, acrescentou: Marlene, seu caso deixou de ser apenas sobre invasão de privacidade pessoal. Agora você é testemunha-chave em uma investigação sobre crime organizado transnacional. É um dos maiores casos do tipo na América Latina. Senti as pernas bambearem. Sentei na cadeira, tentando absorver que minhas gravações íntimas haviam sido distribuídas internacionalmente, vistas por pessoas que eu nem sabia que existiam. Quantas pessoas? Quantos homens viram as gravações de mim? Doutora Luciana hesitou antes de responder. Marlene, baseado nos logs de transmissão que encontramos, suas gravações foram acessadas por pelo menos 500 pessoas diferentes ao redor do mundo. Algumas gravações específicas tiveram milhares de visualizações. Corri para o banheiro do escritório e vomitei. 500 pessoas, milhares de visualizações. Minha intimidade havia sido transformada em entretenimento global para pervertidos que eu nunca conheceria. Quando voltei, as autoridades continuaram explicando a situação. A boa notícia, Marlene, é que estamos cooperando com autoridades internacionais para derrubar toda a rede. Já prendemos 12 pessoas no Brasil e há mandados de prisão sendo executados em outros países. E a má notícia? Você vai precisar testemunhar não apenas contra Dr. Roberto, mas potencialmente em múltiplos processos. E, infelizmente, alguns dos conteúdos ainda estão circulando na internet. Estamos trabalhando para remover tudo, mas é um processo longo. Nas semanas seguintes, minha rotina se tornou uma sequência interminável de depoimentos, reconhecimentos de suspeitos e reuniões com autoridades. Descobri que Dr. Roberto era o que eles chamavam de fornecedor premium na rede. Suas gravações eram consideradas de alta qualidade porque as vítimas não sabiam que estavam sendo filmadas, criando conteúdo autêntico. O mais perturbador foi descobrir que havia toda uma taxonomia para classificar o material ilegal. Minhas gravações eram categorizadas como doméstica brasileira madura e tinham uma base de fãs específica que pagava valores altos por conteúdo novo. Em outubro, 2 meses após a descoberta inicial, finalmente encontrei outras vítimas de Dr. Roberto. A primeira foi Amanda, uma babá de 24 anos que havia trabalhado para a família por apenas 4 meses, 2 anos antes de mim. Marlene, eu nem sabia que tinha sido filmada até a polícia me procurar. Amanda me disse quando nos encontramos no escritório de doutora Marina. Eu achava que Dr. Roberto era um patrão exemplar. Nunca desconfiei de nada. Como você descobriu? A polícia mostrou algumas imagens das gravações, obviamente com meu rosto borrado, e eu reconheci o quarto onde ficava na casa deles. Foi horrível saber que tudo que fiz lá foi gravado e vendido. Amanda estava processando o Dr. Roberto criminalmente e civilmente, mas ao contrário de mim, ela havia pedido segredo de justiça. Tenho um namorado, família conservadora. Se eles soubessem que existem vídeos meus circulando na internet. Conheci também Patrícia, uma empregada doméstica de 52 anos que havia sido vítima do mesmo esquema na casa de praia de Dr. Roberto em Guarujá. Ela havia trabalhado lá por apenas 2 meses como substituta temporária. Marlene, você foi muito corajosa de enfrentar isso publicamente, Patrícia me disse. Eu não teria coragem, mas vendo sua força, decidi também denunciar. O mais chocante foi descobrir que Dr. Roberto havia refinado seu método ao longo dos anos. Comigo, ele havia começado apenas com algumas câmeras. Com as vítimas posteriores, o sistema era ainda mais elaborado. Câmeras múltiplas, áudio direcional, até mesmo sensores de movimento que ativavam gravação automaticamente. Ele estava aperfeiçoando a técnica, explicou o Dr. Henrique, o perito técnico. Cada vítima nova era uma oportunidade de melhorar o sistema de espionagem. Em novembro,
O caso ganhou repercussão internacional quando autoridades americanas prenderam 3 pessoas que compravam e redistribuíam as gravações nos Estados Unidos. Uma dessas pessoas era um empresário conhecido em Miami que possuía milhares de horas de material brasileiro, incluindo o meu. Foi quando decidi quebrar o silêncio e dar minha primeira entrevista exclusiva ao Fantástico, da Rede Globo. Doutora, Marina havia me aconselhado que era importante colocar um rosto e uma voz na questão, para que outras mulheres se sentissem encorajadas a denunciar situações similares. A entrevista foi gravada em novembro, na casa da minha irmã. A repórter, Sandra Annenberg, era extremamente respeitosa e cuidadosa com as perguntas. Marlene, o que a levou a investigar e descobrir as câmeras? Foram os comentários estranhos do Dr. Roberto sobre coisas que eu fazia no meu quarto. Ele sabia detalhes que só poderia saber se estivesse me vendo. A princípio pensei que fosse paranoia minha, mas a intuição de mulher não mente. Como foi descobrir que suas imagens foram distribuídas internacionalmente? Foi devastador. Saber que centenas de pessoas viram minha intimidade, que fui transformada em objeto de entretenimento para pervertidos do mundo inteiro. Chegou um momento que pensei em desistir de tudo. O que a fez continuar lutando? Saber que outras mulheres passaram pela mesma coisa, e que se eu não enfrentasse isso, Dr. Roberto continuaria fazendo com mais vítimas. Não podia permitir que outras mulheres sofressem o que eu sofri. A entrevista foi ao ar no domingo, 15 de dezembro de 2024. A repercussão foi imensa. Nas 24 horas seguintes, doutora Marina recebeu mais de 200 ligações de mulheres relatando situações similares em todo o país. Marlene, você não imagina o tamanho do impacto que causou, ela me disse na segunda-feira. Mulheres de todo o Brasil estão se sentindo encorajadas a denunciar patrões abusivos, maridos voyeurs, vizinhos invasivos. Uma das ligações mais marcantes foi de uma jovem de Recife que descobriu que o padrasto havia instalado câmeras no seu quarto quando ela tinha 16 anos. Outra ligação foi de uma senhora de 60 anos de Porto Alegre que descobriu que o genro filmava ela tomando banho. Seu caso abriu uma caixa de Pandora, Marlene, mas uma caixa que precisava ser aberta. Em janeiro de 2025, finalmente chegou o dia do julgamento de Dr. Roberto. O processo havia sido acelerado devido à repercussão midiática e à gravidade dos crimes. O Tribunal de Justiça de São Paulo designou um júri especial para o caso, Dr. Roberto havia contratado uma equipe de advogados caríssimos que tentaram de tudo, desde questionar a legalidade da coleta de evidências até sugerir que eu havia armado tudo por dinheiro. Mas as evidências técnicas eram irrefutáveis. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, ativistas de direitos das mulheres e até mesmo outras vítimas de crimes similares estavam presentes. Doutor Roberto entrou algemado, usando um terno cinza, visivelmente abatido pelos meses de prisão preventiva. Meu depoimento foi o momento mais difícil de toda a experiência. Tive que relatar, diante de centenas de pessoas e câmeras de televisão, os detalhes mais íntimos da violação que sofri. Senhora Marlene, pode descrever para o júri como descobriu que estava sendo filmada? Respirei fundo e comecei a contar toda a história, desde os primeiros comentários estranhos até a descoberta das câmeras, passando pelo almoço com os convidados nojentos e a investigação técnica. O réu chegou a fazer propostas sexuais explícitas baseado no que havia visto nas gravações? Sim. Dr. Roberto disse que me conhecia muito intimamente, através das filmagens, e que era hora de um contato mais direto. Ele disse que sabia exatamente do que eu gostava, porque havia me observado nos momentos mais privados. O advogado de defesa tentou me desestabilizar. Senhora Marlene, a senhora não acha conveniente que descobriu essas câmeras justamente quando precisava de dinheiro? Não é verdade que a senhora estava endividada? Não estou, nem nunca estive endividada.
E se fosse por dinheiro, eu não teria rejeitado a proposta de suborno de R$100 mil que Dr. Roberto me ofereceu. A senhora tem como provar que ele ofereceu esse suborno? Tenho. Gravei a conversa toda no meu celular. A gravação foi reproduzida na sala do tribunal. A voz de Dr. Roberto oferecendo dinheiro para eu retirar as acusações ecoou por todo o ambiente, causando murmúrios de indignação entre os presentes. O ponto alto do julgamento foi quando o perito técnico apresentou as evidências. Em uma tela gigante, ele mostrou o esquema completo de câmeras, os equipamentos profissionais encontrados e até mesmo gráficos mostrando a distribuição internacional das gravações. Meritíssimo, o réu montou uma operação de espionagem de nível profissional. Investiu mais de R$150 mil em equipamentos. Isso não foi um impulso ou erro de julgamento. Foi um empreendimento criminoso planejado e executado sistematicamente por anos. Doutor. Roberto tentou se defender, alegando que as câmeras eram para segurança e que a distribuição das gravações havia sido feita por terceiros não autorizados. Mas quando confrontado com as evidências de que ele próprio havia enviado material para a rede internacional, não conseguiu manter a mentira. O momento mais emocionante foi quando Amanda e Patrícia também testemunharam. Ver 3 mulheres de idades e backgrounds diferentes contando histórias similares de violação deixou claro para o júri que Dr. Roberto era um predador serial. Ele escolhia mulheres em situação de vulnerabilidade, Amanda disse no seu depoimento. Empregadas domésticas, babás, pessoas que dependiam do emprego e não tinham poder para questionar comportamentos estranhos. Após 2 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. Ficaram em sessão fechada por 4 horas antes de retornar com o veredicto. O tribunal do júri, por unanimidade, considera o réu, Dr. Roberto Mendonça, culpado pelos crimes de invasão de privacidade qualificada, produção não consensual de material pornográfico, tráfico internacional de pornografia de vingança, formação de organização criminosa e tentativa de suborno. A condenação foi de 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado, mais uma multa de R$2 milhões a ser dividida entre todas as vítimas identificadas. Quando ouvi o veredito, comecei a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, depois de meses de luta, a justiça havia sido feita. Dr. Roberto foi imediatamente levado de volta à prisão. Seus advogados anunciaram que recorreriam, mas, doutora. Marina me explicou que com as evidências que tínhamos, era quase impossível que a condenação fosse revertida. Nos meses seguintes, outros processos relacionados ao caso foram concluídos. 7 pessoas da rede internacional foram condenadas em diferentes países. A casa de Dr. Roberto foi leiloada para pagar as indenizações das vítimas. Dona Carmen conseguiu o divórcio com causa justa e ficou com a guarda das crianças. Uma das consequências mais positivas do caso foi a criação de uma lei federal, apelidada de Lei Marlene, que endureceu as penas para crimes de voyeurismo e pornografia de vingança. Participei de audiências no Congresso Nacional, ajudando a elaborar o texto da lei. Marlene, seu caso mudou a legislação brasileira e salvou centenas de mulheres de passar pelo mesmo que você passou, me disse a deputada relatora do projeto. Em março de 2025, recebi uma proposta inesperada. Uma editora queria publicar um livro contando minha história, e uma produtora de cinema estava interessada em fazer um filme baseado no caso. Inicialmente hesitei, já havia exposição demais, mas doutora Marina me convenceu de que era uma oportunidade de educar e prevenir. Marlene, quantas mulheres poderão se proteger se conhecerem sua história? Quantas patroas vão pensar 2 vezes antes de contratar homens como o doutor? Roberto? O livro A Empregada que Desmascarou a Rede foi lançado em junho de 2025 e se tornou best-seller nacional. 60% dos direitos autorais foram doados para uma ONG que eu ajudei a criar, especializada em apoiar mulheres vítimas de crimes cibernéticos. Em setembro, 1 ano após a descoberta das câmeras, inauguramos o Instituto Marlene Santos. Mantive meu nome de solteira profissionalmente,
que oferece apoio jurídico gratuito, acompanhamento psicológico e orientação técnica para mulheres em situações similares. No primeiro ano de funcionamento, atendemos mais de 1.500 casos. Descobrimos que o problema era muito mais comum do que imaginávamos. Patrões abusivos, maridos controladores, vizinhos invasivos, até mesmo filhos adultos espionando mães idosas. Uma das histórias que mais me marcou foi de Joana, uma empregada de 35 anos que trabalhava em Brasília. Ela havia visto minha entrevista na televisão e percebido que seu patrão fazia comentários similares aos que Dr. Roberto fazia comigo. Marlene, depois que vi sua história, comecei a prestar atenção nos comentários dele. Ele sabia coisas que só poderia saber se estivesse me vendo no meu quarto. Ela me contou por telefone. Orientei Joana sobre como investigar discretamente e documentar evidências. Em 3 semanas, ela descobriu um sistema de câmeras ainda mais sofisticado que o de Dr. Roberto. O patrão foi preso e condenado a 12 anos de prisão. Se não fosse sua coragem de tornar o caso público, eu nunca teria descoberto. Obrigada por me salvar. Essas ligações me davam a certeza de que toda a exposição, toda a humilhação, toda a dor havia valido a pena. Em dezembro de 2025, Dr. Roberto tentou mais uma vez recorrer da condenação, alegando que as evidências haviam sido coletadas ilegalmente. Mas o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença por unanimidade. O réu violou sistemática e profissionalmente a intimidade de múltiplas vítimas, comercializando internacionalmente material obtido de forma criminosa. A gravidade dos crimes justifica plenamente a pena aplicada, disse o ministro relator. Foi a confirmação final de que a justiça havia sido feita. Hoje, aos 48 anos, minha vida é completamente diferente. Não sou mais empregada doméstica, sou presidente de uma ONG, escritora e palestrante. Dou palestras em universidades, empresas e eventos governamentais sobre prevenção de crimes cibernéticos contra mulheres. Minha renda atual vem de 3 fontes: os direitos autorais do livro, as palestras e a indenização que recebi de Dr. Roberto. Consegui comprar uma casa própria pela primeira vez na vida. Uma casa pequena, mas confortável, onde sei que minha privacidade é totalmente respeitada. O relacionamento com minha família também mudou. Inicialmente, alguns parentes ficaram desconfortáveis com a exposição midiática. Mas quando viram o impacto positivo que o caso teve, me apoiaram completamente. Marlene, você fez o que nenhuma de nós teria coragem de fazer, minha prima Conceição me disse. Enfrentou um homem poderoso e venceu. É uma inspiração para todas as mulheres da família. Minha vida amorosa também se transformou. Em abril de 2025, conheci José Carlos, um advogado especializado em direitos humanos que trabalha com vítimas de crimes violentos. Ele me procurou profissionalmente para uma consulta sobre um caso similar ao meu, e acabamos nos aproximando pessoalmente. Marlene, sua força e determinação me impressionam todos os dias. Ele me disse quando começamos a namorar. Você transformou uma das piores experiências possíveis em uma força para o bem. José Carlos entende completamente os traumas que passei e nunca me pressionou sobre aspectos íntimos do relacionamento. Temos construído uma relação baseada em respeito, confiança e admiração mútua. Uma das coisas mais gratificantes da nova vida é receber mensagens de mulheres que foram inspiradas pela minha história. Tenho uma pasta no computador com mais de 3.000 e-mails de mulheres que contam como o meu caso as ajudou a identificar situações abusivas, encontrar coragem para denunciar ou simplesmente se valorizar mais. Uma mensagem que me marcou profundamente veio de uma jovem de 19 anos de Fortaleza. Marlene, meu padrasto me espionava desde os 14 anos. Eu sabia, mas tinha medo de contar para minha mãe porque ele sustentava nossa família. Depois que vi sua história, encontrei coragem para denunciar. Ele foi preso semana passada, obrigada por me mostrar que é possível lutar e vencer. Essas mensagens me lembram diariamente de por que valeu a pena enfrentar tudo o que enfrentei.
O Instituto Marlene Santos se tornou referência nacional no combate a crimes cibernéticos contra mulheres. Temos parcerias com universidades, órgãos governamentais e organizações internacionais. Nosso aplicativo de segurança digital já foi baixado por mais de 100 mil mulheres. Um dos projetos que mais me orgulho é o Programa de Proteção para Empregadas Domésticas, que oferece treinamento sobre como identificar sinais de abuso, documentar evidências e buscar ajuda legal. Já capacitamos mais de 5 mil trabalhadoras domésticas em 15 estados. Em outubro de 2025, fui convidada a falar na ONU, em Nova York, sobre crimes cibernéticos de gênero. Foi surreal estar naquele palco, representando não apenas minha própria luta, mas a luta de milhões de mulheres ao redor do mundo que sofrem violações similares. Minha história mostra que não importa quão poderoso seja seu agressor, não importa quão vulnerável você se sinta, sempre é possível lutar por justiça, disse no meu discurso. Cada mulher que encontra coragem para denunciar abuso está protegendo outras mulheres de passar pela mesma situação. Dr. Roberto continua preso. Soube através de Doutora Marina que ele perdeu a licença da OAB, todos os bens foram leiloados para pagar indenizações e que desenvolveu sérios problemas de saúde mental na prisão. Dona Carmen se casou novamente com um homem que trata bem ela e as crianças. Gabriel e Sofia, que sofreram muito com o escândalo inicialmente, hoje entendem que o pai era um criminoso e que fizemos a coisa certa. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se nunca tivesse descoberto as câmeras. Provavelmente continuaria trabalhando como empregada doméstica, ganhando um salário mínimo, sem imaginar que estava sendo explorada da forma mais vil possível. Mas o destino quis que eu descobrisse. E essa descoberta não apenas mudou minha vida, mudou a vida de centenas de outras mulheres, influenciou mudanças na legislação brasileira e criou uma rede de proteção que continuará ajudando mulheres por gerações. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, determinada, que encontrou sua voz e usou essa voz para fazer a diferença no mundo. Não sou mais a Marlene que trabalhava em silêncio por 15 anos sem questionar nada. Sou a Marlene que enfrentou um sistema corrupto e venceu. E a cada nova mulher que conseguimos ajudar, a cada novo criminoso que é exposto e punido, a cada nova lei que é aprovada para proteger vítimas, eu sei que toda dor, toda humilhação, todo sofrimento valeu a pena. Minha história começou como a de uma vítima, mas se tornou a história de uma sobrevivente, de uma lutadora, de uma mulher que transformou sua pior experiência na maior vitória da sua vida. E o mais importante, minha história continua sendo escrita todos os dias, não mais como vítima de alguém, mas como protagonista da minha própria vida e defensora de outras mulheres que merecem dignidade, respeito e justiça. Essa é minha história. A história de como descobri câmeras escondidas no meu quarto e, em vez de me calar, escolhi lutar. E continuo lutando, todos os dias, para que nenhuma outra mulher precise passar pelo que passei. Se você está lendo isso e reconhece sinais similares na sua própria vida, saiba que você não está sozinha. Há ajuda disponível. Há pessoas dispostas a lutar ao seu lado. E há, sim, esperança de que a justiça seja feita. Confie na sua intuição. Documente tudo o que puder. Busque ajuda especializada e, principalmente, nunca aceite ser tratada como objeto ou propriedade de ninguém. Você merece respeito, privacidade e dignidade. E se alguém está violando esses direitos, lute. Lute como eu lutei. Lute até vencer. Porque a vitória é possível. Eu sou a prova viva disso.